Linha do Tempo, com Guga de Oliveira. Parte 1. A primeira coisa, é um enorme prazer ter você aqui. Muito obrigado. Eu acredito que vamos fazer um depoimento importante, porque afinal de contas você é uma história da TV brasileira. Uma parte dela, uma parte. Dela, né? Uma parte dela. A primeira coisa que eu queria saber, quando é que você viu uma televisão a primeira vez? Eu vi uma televisão a primeira vez quando uma amiga da minha mãe tinha comprado uma televisão e ela tinha horário para entrar no ar. Só entrava no ar das 7 às 9 da noite, né? No início, aqui no Brasil. E eu ia na casa dela ver, às vezes, um jogo de futebol, alguma coisa que tinha. Eles transmitiam um jogo de futebol, PB ainda. Tinha que colocar o pater, o índio, o indinho, tá certo? Ajustava, porque ela desregulava. Às vezes ela ficava oval, às vezes ela ficava assim. E cada vez que você mudava de canal, parecia que ia quebrar a televisão, o barulho que fazia da mudança de canal. E depois, eu já gostava de audiovisual, porque quando eu morava no Rio de Janeiro, com uns 10, 11 anos de idade, eu vi a tragédia do Maracanã, de perder para o Uruguai, eu estava lá, pô, de 2-1, morava no Rio de Janeiro, e eu tinha uma bicicleta que eu amava, uma bicicleta Caloi, super leve, importada, que era o meu único brinquedo favorito. Mas o meu vizinho da frente, meu xará, inclusive, o Carlos, ele tinha um projetor de cinema, daqueles projetorzinhos, e tinha aqueles filminhos curtos de 3, 4 minutos, e ele tinha um filme só, que chamava Virgulino Apanha. Era um filminho de desenho animado de cangaceiro. Produção nacional. Produção nacional. Produção nacional, foi de 1950. Lá se vão 60 e poucos anos de idade. Aí eu propus uma troca com ele. Ele era vidrado na minha bicicleta, eu era vidrado no projetor. Aí quando minha mãe resolveu mudar para São Paulo, separou lá do segundo marido dela, meu pai morreu quando eu tinha 1 ano de idade, eu nem conheci. E viemos, eu e o Boni, viemos para São Paulo e eu troquei o projetor pela bicicleta. Aí comecei a ficar ligado no cineminha, televisão, e aos 15 anos de idade já estava trabalhando, já era contra-regra na TV Paulista, hoje TV Globo, Canal 5, né? A antiga organização Vitor Costa. O diretor da TV Paulista era o Roberto Corte Real, diretor artístico, que não tinha programa, né? Você não tinha produção para colocar no ar. Então tinha um programa chamado, na hora do jantar, Um Piano ao Cair da Tarde, alguma coisa assim. E o Roberto, era diretor da Columbia aqui no Brasil. E era um cara que morava muito nos Estados Unidos, ia, voltava, tinha uma cultura jazzística boa, tinha uma cultura musical aprimorada, e ele era o diretor artístico. Então, sentava 7 horas, 7:30 da noite, que era a hora do jantar, e ele dublava Duke Ellington, dublava e fingia que era ele que estava tocando. Estava muito bem, então. Não, a gente evitava os close das mãos e tal na cara deles, fazia caras e bocas, né? Errol Garner, Oscar Peterson, e todos os grandes músicos de jazz que ele gostava, ele sabia de cor, e ele fazia um movimento com as mãos, que ele tinha noções básicas de piano, né? Mas isso começou na TV Paulista. Na TV Paulista como contra-regra, no programa chamado Clube dos Novos Valores, que era domingo à tarde. E como é o Silvio Santos hoje, domingo à tarde? Só naquele tempo o Silvio Santos era o Boni, aquele que apresentava o programa. O Boni apresentou. O Boni era o apresentador, o nome dele era Oliveira Sobrinho. Ele e uma menina chamada Terezinha Gazano, era tudo um programa de jovem, meio jovem guarda. E eu fazia a parte de contra-regra, carrega cadeira, põe cadeira e tal. Ele era apresentador. Olha
magrinho e tal, isso, aquilo, fininho e tal. Tem algumas fotos interessantes. Acho que no livro dele tem foto dele de apresentador. Bom, esse foi o meu primeiro emprego. Isso. E depois você passou para criação? Não. Agência, não. Não. Depois, naquele tempo eu era bonitinho, jogava basquete, era campeão brasileiro de basquete, tinha um físico legal, mas gostava muito de cinema. E passei a fazer crítica para o Estado de São Paulo. Eu me lembro que a última crítica que eu fiz para São Paulo era do filme Candelabro Italiano, com a Sandra Dee e um outro loirinho lá. E o Boni trabalhava junto com o César, com o Magaldi e o César Mêmulo na Lynx Film. O Boni era vendedor de comerciais. Atendimento na Lynx, que era a única produtora que só tinha uma câmera, que o César foi fazer o curso em Tinititá e trouxe uma câmera. E lá eu conheci o Roberto Santos. O Roberto Santos chegou para mim e falou assim: você não quer ser modelo de um filme meu, não? Um filme do Jeep e tal, isso aqui. Eu falei: quero. Claro que eu quero, pô. Tem cachê, tem alguma coisa, né? Ele falou: então tem. Aí eu fui lá e fiz o filme de um Aeroíris, um filme da época, de um Jeep esportivo, um comercial com o Roberto. Sofria para fazer filme de 30 segundos. Sofria muito. Mas é o que dava o dinheiro dele, o resto ele só perdia, né? E daí para frente eu passei a ser modelo. Mas você chegou a trabalhar na Lynx, não? Trabalhei com a Lynx, não na Lynx. E foi a única produtora. Fiz mais de 400 filmes na Lynx, pô. E quem era sócio do César era o Scatena, que o Scatena tinha um estúdio de som. Aí o Scatena me colocou como estagiário no estúdio de som. Eu cheguei a fazer alguns jingles, na época, com Erlon Chaves de maestro, Potio, Simonetti, tudo, fiz um jingle. Lembro até o meu primeiro jingle até hoje, o primeiro spot e meu primeiro jingle eu lembro até hoje. O meu primeiro spot era para Varig. Antigamente, para você ir aos Estados Unidos, você ia, não tinha jato, era hélice, era quadrimotor. E você demorava 17 horas de voo, você fazia umas 4 ou 5 escalas para reabastecer. E era o lançamento do voo de São Paulo para Los Angeles. E eu gravei meu primeiro spot com Humberto Marçal. Humberto Marçal, Humberto Marçal e Pimentel. Aí, que era mais ou menos assim. Do Atlântico Sul ao Pacífico Norte. Varig, a pioneira, abre novos rumos nos céus das Américas. Lima, Bogotá, Panamá, México e Los Angeles, eram as escalas, pelo Super DC-6B de luxo quadrimotor da Varig. O DC-6B terminou na ponte aérea como ferro velho. Ele fazia daqui aos Estados Unidos, mas fazia escala Lima, Bogotá, Panamá, México e Los Angeles. E aí você foi redator? Fui redator, fiz um jingle para o Mate Real, que naquela época estava na moda o tchá-tchá-tchá. Musicalmente, o ritmo da época era o tchá-tchá-tchá. Isso é mais ou menos que ano, né? Estou falando de 1959, por aí. Antes dos anos 60. E eu morava na Rua Maria Paula, onde do meu lado morava o Vinícius Galhardi, que eu trouxe para coisa. Em frente morava o Necão, que eu trouxe. Toda a minha turma da Maria Paula virou vagabundo, virou publicitário. E o jingle era assim: chá, tchá, tchá, chamate real, é gostoso, é refrescante,
rico em propriedades vigorantes, beba chá, chama-te real, tchá, tchá, tchá. Agora, vai por música rico em propriedades revigorantes. Pô, nem o Comporter consegue fazer isso, mas foi feito. Fiquei um tempo na RGE, o Scatena me efetivou lá, eu recebi a caixa, aí comecei a gravar disco mesmo, gravei Maísa, Meu Mundo Caiu. Como produtor, como estúdio. Eu ficava levando uísque para ela. Ela era a única pessoa que, numa noite, ela gravava um LP inteiro. Ela ficava descalça no estúdio, com aqueles vestidões grandes dela, né? Que ela usava os vestidos largos. Falava, Guga, me traz aí um copo. Ela gostava de uísque, copo alto, com bastante gelo, um pouco de água. E ouça, vá viver. Ela fazia um disco de uma noite, impressionante. Eu trabalhei com muitas cantoras, né? Mas ela foi um absurdo. Em 1960 eu fui para Brasília inaugurar Brasília com a orquestra do Simonetti. Brasília tinha pista de terra ainda, não tinha nem, a pista não era asfaltada. Fui eu e a banda do Simonetti, com felpudo, com bolão, com capacete, no baixo, com todo mundo, que eu me enfiei no meio, porque eu não sou músico, não sei tocar nada, nem campainha eu sei tocar. Aí o Simonetti falou, tá bom. Tirou o chocalho das maracas e falou, você fica na frente, você só faz assim, ó. E procura fazer no ritmo, pô. O Pirituba era o bateria. Aí vi a inauguração, voltamos, foi um voo muito divertido. Você imagina a banda do Simonetti dentro de um DC-3, aquele avião do Casablanca. Pô, não é que ia morrer. Demorava o voo daqui a Brasília 5 horas e meia naquele avião. Tocamos lá, nem dormimos lá, não tinha nem hotel. Aí o avião ficou esperando e voltamos, pô. Fizemos o baile, o Juscelino pé de valsa lá dançando. Depois fizemos um baile. Aí, quando eu voltei para o cinema publicitário, lá na Lynx Filme. Era onde eu ganhava um dinheirinho. Mas como modelo, não? Com modelo. Era que eu não tinha noções básicas. Aí comecei a acompanhar o Mamoru, Tetsu Mamoru, alguns diretores publicitários lá, como assistente. Conheci o Walter Carvalho, que era assistente do Chick Fall, diretor de fotografia, que já em 62 ganhou a Palma de Ouro com o Pagador de Promessas e tudo, né? E um dia eu falei assim, eu não posso ficar assistindo tudo, eu preciso resolver alguma coisa. Aí procurei um amigo do Boni, o Jorge Adib, que foi diretor de merchandising da TV Globo. Está vivo, até hoje eu converso com ele sempre. Ele é bem mais velho que eu chamo de Mamãe Adib. Aí ele ligou para a Thompson, e a Thompson era dirigida pelo Manuel Leite, naquela época, na Rua Boa Vista, e falou se precisava. Eu fui lá, manda aqui. Pedido de amigo, né? Aí eu fui até lá, comecei com o Manuel falou, você vai ser assistente da Neide, que foi minha primeira mulher. Então, minha primeira mulher era minha chefe. Para subir na vida, eu tive que comer a chefe, né? Pô. Isso na época que o Renato Castelo Branco estava lá? Na época que o Renato Castelo Branco estava... Jorge, o Cafuri, o Renato Castelo Branco, o velho Castelo Branco, não o novo, né? O velho. Foi nessa época, era na Rua Boa Vista 51. Fiquei algum tempo lá, casei, aí como eu tinha feito alguns filmes, eu fiz Grande Gincana, Que Bom. Como é bom
verão com sorvete Que Bom, a delícia que refresca. Sorvete Que Bom, a alegria do verão. Como é bom o verão com sorvete Que Bom, a delícia que refresca. Porque eu fazia o roteiro e ia apresentar o roteiro no cliente. E como eu sou um palhaço, eu subia na mesa, interpretava o roteiro, então o cliente aprovava e me adorava na hora, pô. Esse que eu fiz na Dedos, que revolucionou a parte de publicidade, eu mandei fazer uns blow-ups do storyboard, em quadros desse tamanho. Pendurei como se fosse um varal, tá certo? O cliente na sala, uma tranga com um spot na mão, e eu gravei a trilha sonora com o Erlon Chaves, que era uma trilha sonora musical, e saí com uma tranga e o cliente viu, ia mudando. Um storyboard gigante desse tamanho, né? Aí os caras, oh, tá muito bom e tal. Tudo eu pegar na cliente, pô. Câmera, liga no seu carro. Uau! Mais de 5.000 comerciais. Alguns foram preservados e os outros foram deteriorados. Para você ter uma ideia, o Washington Oliveto tinha 19 anos de idade quando eu dirigi o comercial, que ele ganhou o primeiro prêmio dele em Cannes, que é o Gota, o Pingo, que ele trabalhava para o Sérgio Graciotti. Ele trouxe, é um plano só. Ele foi usado até eu dei ideia para ele agora nessa crise de seca de água que teve, que o comercial é o seguinte, era uma torneira pingando, aquela pim, 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 câmera. Aí a câmera vai aproximando lentamente, entra uma mão de mulher e fecha a torneira, a última gota que vai cair faz e volta. Aí tem um prédio com as luzes acesas, as luzes vão se apagando, o cara fala, economize água e poupe a paciência dos outros. A União Soviética queria usar isso para economia de água, no tempo do comunismo bravo lá. E eu fui agora na crise de São Paulo e falei, Washington, por que você não fala assim, há 40 anos a DECA veio se especializando e tal, em economizar água e tal, e põe no comercial no ar. Da torneira DECA, não? É, torneira DECA. A DECA está lançando sua torneira com um mecanismo de vedação substituível, testada para durar mais de 200.000 voltas. Por isso, se a sua torneira DECA estiver vazando, é porque você simplesmente esqueceu de fechar. TV assim.